paz do Senhor, santos, igreja amada, essa é mais uma edição do canal Testemunho da Santidade. Hoje vamos estar dando continuidade à nossa série de escatologia, que está uma bênção. É o 5º vídeo dessa série, onde vamos estar tratando hoje sobre o assunto, um dos assuntos mais espetaculares da história bíblica, sobre o Armagedon, a batalha do Vale de Meguido, a batalha final entre as nações em Israel, onde o Senhor, no exato momento da batalha, intervindo a batalha, o Senhor desce em sua glória. E nós estaremos comentando sobre a batalha, tudo sobre a batalha, estaremos falando sobre o momento exato que Jesus desce em glória e estaremos analisando assuntos, textos como Zacarias 14, que é uma narrativa profunda sobre o evento, fazendo um paralelo com Apocalipse 19. Vamos estar mostrando o texto onde discorre a batalha do Armagedon, em Apocalipse 16 e Apocalipse 9. Ambos são o mesmo evento em ângulos diferentes. Vamos estar mostrando tudo para você. Fica ligadinho, acompanhe a leitura, que Deus te abençoe, porque você será ricamente abençoado. Em nome de Jesus. Santos de Deus, queridos do canal, acompanha comigo aqui na leitura sagrada, Apocalipse capítulo 16 de Apocalipse, a partir do verso 12. Vamos ver aqui o texto que menciona a batalha do Armagedon. E o 6º anjo, versículo 12, derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Então vamos entender aqui. Nós lemos do versículo 12 ao 16. E a palavra Armagedon aqui no versículo 16, ela é uma palavra que ela vem da língua hebraica. A fonética dela é Armegidon. No original, na etimologia da palavra, é Armegidon, que significa Vale de Meguido, ou Montanha de Meguido. Traduzida para o grego, então, aqui em nossa Bíblia tem, em português, sua fonética Armagedon, em grego Armagedon. Significa literalmente, porque é uma palavra hebraica, montanha de Megido ou Meguido. E tal montanha, ela está localizada a 80 quilômetros ao norte de Jerusalém, na planície de Esdrelon. Você, olhando a geografia de Israel, você percebe que é um vale. A montanha está ao entorno, faz o contorno de um vale. Você observa que há uma arena onde já houve muitas batalhas épicas, batalhas históricas, batalhas comprovadas historicamente e descritas nas passagens bíblicas. E é nesse vale onde tem a planície de Meguido, a montanha de Meguido, que teremos a batalha final, que saberemos que ocorrerá a batalha final, como diz aqui a Escritura, a batalha entre as nações e Israel. O 6º anjo, aqui no verso 12, toca exatamente a 6ª taça da ira de Deus. Cada taça, assim como as trombetas e nos selos, é um juízo de Deus. Detalha um momento em que o Senhor derramará
da sua ira, fará juízo na terra contra o pecado. Tocando o sexto anjo a sexta taça, derramando o sexto anjo a sexta taça, o que ocorre? O grande rio Eufrates seca. Se você observar através de fotos, vídeos, reportagens, você percebe que o rio Eufrates, assim como outros grandes rios, eles secam, depois enchem, mas o rio Eufrates está muito seco, mas extremamente seco. E conforme esta profecia, nesse momento aqui o rio estará seco completamente, porque o caminho dos reis do Oriente será aberto ali, porque o rio secando, os reis do Oriente, eles invadirão a Terra Santa, chegarão ali na planície de Meguido, através do rio que estará seco, pelo caminho que se fará, o rio estando seco. E que reis são esses? São autoridades, são poderes, governantes que estarão sob o domínio do anticristo, que por sua influência, pela influência do dragão, da besta do mar, do anticristo e do falso profeta, a besta da terra. Como João viu, ele viu que 3 demônios, 3 espíritos saíam da boca do dragão, da boca da besta do mar e da boca da besta da terra. Ou seja, tais poderes, Satanás comandando, tomando a mente, o ser do anticristo, influenciando junto ao falso profeta, essas 3 entidades, esses 3 poderes, deles sairão 3 espíritos que João contemplou como se fosse rãs saindo de suas bocas, 3 espíritos que estarão a congregar as nações, 3 espíritos estarão a juntar as nações. Eles vão estar congregando os reis de todo mundo, os poderosos, os presidentes de todo mundo, para a batalha, naquele grande dia, no final da grande tribulação, culminando, fechando, terminando, concluindo o dia do Todo-Poderoso, porque é nesse grande dia, é no momento dessa batalha, é no ápice da batalha que o Senhor rasga os céus e desce e volta com glória e poder, no exato local, na planície de Meguido. Então, está aqui revelada a batalha e o Senhor tem grande projeto, porque é aqui onde o Senhor manifestará o seu poder, desfará todo o mal e salvará seu povo. Queridos, ainda existe um fator geográfico a ser comentado aqui, uma revelação de Deus sobre o versículo 12, que nos mostra que o rio Eufrates irá secar. Se você analisar através de fotos, vídeos, você verá que o rio Eufrates hoje está bastante seco, embora nesse período aqui, ainda que ele venha a ter enchentes, mas ele estará completamente seco pela profecia de Deus, que é infalível, e um caminho vai ser trilhado pelos reis do Oriente. Reis do Oriente, ou seja, presidentes de nações do Oriente a Israel. O Oriente aqui é o leste de Israel. Se você pegar no mapa, você vê que o leste de Israel, nós temos nações que estão intimamente ligadas a Israel por séculos, que tem Jerusalém como troféu, como foco. Então nós temos ali nações como Síria, temos a Turquia, que está bem ali ao oriente de Israel. Nós temos o Iraque, que o atual Iraque hoje é a antiga região que compunha o Eufrates,
que trilhava o rio Eufrates junto ao rio Tigres, que era a Mesopotâmia, que é o berço das civilizações, conforme a Bíblia ela menciona também. Na Mesopotâmia surgiram as primeiras civilizações, e o rio Eufrates e o rio Tigre, eles compunham a Mesopotâmia, que hoje é o atual Iraque. Nós temos também ali ao lado do Iraque o Irã, que esteve sempre ligado a Israel, a antiga Pérsia. Então nós temos ali, ainda a leste de Israel, o Líbano, a Síria, né? Então, os reis do Oriente a Israel estarão inflamados pelo dragão, inflamados por Satanás, pela besta, pelo anticristo e pelo falso profeta. Tais reis, tais nações do Oriente invadirão através do Eufrates, que estará seco, invadirão a Terra Santa e chegarão à planície de Meguido para a grande batalha. Queridos, acompanha comigo agora a leitura do capítulo 9 de Apocalipse, a partir do versículo 13, sobre a sexta trombeta, o juízo da sexta trombeta, que é um paralelo à sexta taça que acabamos de explicar. Cada trombeta, assim como cada taça, são juízos de Deus sobre a terra no período da grande tribulação. E o episódio narrado da sexta trombeta aqui é o mesmo episódio narrado na sexta taça. Apenas há detalhes diferenciados de uma a outra narrativa, de um a outro juízo. É o mesmo episódio, mas em ângulos diferentes. Aqui na sexta trombeta, por exemplo, você começa a perceber que as nações estão se reunindo, saindo ali do Eufrates, lideradas por demônios ali no Eufrates, e que estarão a marchar de caminho a Israel, ao vale de Meguido, ali descrito no capítulo 16, na sexta taça. Então vamos ler aqui. Apocalipse 9, versículo 13 diz assim: eu estarei lendo e estarei explicando. Aqui no versículo 13: e tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. 4 é um número simbólico na Bíblia que revela muito: 4 cantos, 4 céus, as 4 extremidades, os 4 pontos cardeais. Sempre que Deus quer falar sobre a totalidade da terra, sobre todo o seu juízo, sobre todo o globo da terra, então é mencionado o número 4, como também os quatro serafins que sobrevoam o altar de Deus, a totalidade da santidade, da majestade de Deus ali, do esplendor de Deus. Então, os 4 aqui, 4 é um número simbólico que representa demônios que estarão chefiando, a totalidade dos demônios que estão ali destinados a liderar as nações que invadirão Israel por meio do Eufrates. São demônios que estão ligados intimamente a essa batalha, que estão esperando dia, hora, mês e ano para serem liberados, autorizados por Deus. Eles estão presos no sentido que eles estão destinados a esta batalha. Eles estão ali fixados, destinados a liderar as nações que invadirão Israel por meio do Eufrates. Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Se você analisar cartas como a carta de Judas, de Pedro, você vê que há menção sobre isso. Demônios que estão acorrentados no abismo e que serão soltos na grande tribulação, no dia de juízo. E eles terão como missão aterrorizar a terra e
esses 4 anjos são espíritos caídos, são anjos caídos que, como o número 4 é simbólico, são demônios que estão destinados a esta batalha, a liderar as nações que invadirão Israel por meio do Eufrates que secará. Olha aqui no versículo 15, e foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. O Apocalipse sempre usa a linguagem da terça parte. Se você dividir a Terra em 3 partes, você percebe que estamos falando aí de 33% da população mundial. Então, se você dividir a Terra em 3 partes, você percebe que você pega ali a Ásia, a África, a Oceania, você vai ali ficar mais ou menos com quase a terça parte da Terra. A grande peleja está ali ao entorno da Ásia, sobre a terra de Israel. Embora boa parte da população mundial irá sofrer com esta guerra, a terça parte dos homens morrerá. E o número dos exércitos, dos cavaleiros, era de 200 milhões. Olha aí, quando você analisa essa verdade, você vê que é um grande exército. Ele ouviu o número, 200 milhões. São soldados que estarão ordenados por seus reis, seus presidentes, a esta grande batalha. Aqui no versículo 17, a linguagem que o João usa quando ele contempla a visão da batalha, quando ele contempla os artefatos militares, toda a milícia dos guerreiros, dos soldados, quando ele vê as nações em guerra, usando suas armas de batalha, ele tenta expressar o que viu, porque ele estava vendo o futuro. Ele estava vendo armas de guerra, armaduras que ele não conhecia. Então ele tentou usar a linguagem dele, a linguagem da época. Ele tentou descrever o que viu conforme a sua cultura, conforme o seu conhecimento limitado. Então ele usou a linguagem dos cavalos, que sempre foi o símbolo da guerra. O cavalo se prepara para a peleja, mas do Senhor vem a vitória. O cavalo sempre foi um símbolo de guerra. O cavaleiro, aquele montado sobre seu cavalo, o homem forte, preparado para a peleja. Então, e assim viu os cavalos nesta visão. E os que sobre eles cavalgavam, ou seja, os cavaleiros que ele contemplou, eram cavaleiros diferentes. Você vai perceber que os cavalos que ele viu, ele escreveu cavalo, mas ele estava vendo outra coisa. Ele tentou expressar, ele usou a sua linguagem, conforme seu conhecimento limitado. Então, assim vi os cavalos nessa visão. Ou seja, eu contemplei os cavalos da guerra dessa forma. Aí ele vai dizer, os que estavam montados sobre eles tinham couraças de fogo. Ou seja, armaduras de fogo, de jacinto, de enxofre. Ele diz que a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, ou seja, ele não estava vendo cavalo normal. Cabeça de leão, da cauda, da boca e da cauda saía fogo. Aqui, ó, e de sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. Ele disse que a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da cabeça saía fogo, fumaça e enxofre. Esses 3 sinais, ele diz que por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens. Isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca. João estava contemplando os sinais da guerra de hoje, os sinais da guerra do futuro, as mortes que ocorreriam nas guerras do futuro. E hoje as pessoas morrem em batalha por meio de fogo, de tiros, de mísseis, de bombas, de explosões, por meio do fogo, da fumaça e do enxofre. São os sinais das guerras de hoje.
ele disse também, no versículo 19, porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, olha aí, porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes e tem cabeça, e com ela danificam. Ele percebeu, ele viu que, ele sabia que não estava vendo um cavalo normal, era algo que ele não conseguia compreender. Ele tentou expressar como cavalo, tendo como que cabeça de leão, cauda como que a cabeça de uma serpente, como o corpo de uma serpente. Será que João não estava vendo, amados, os tanques de guerras hoje, os caças, os jatos de guerra, que hoje eles têm, existem caças com perfil, com o corpo, a silhueta, com imagem, com caricatura de tubarão, de leão, existe caças, existe tanques que têm corpos que parecem corpos de animais selvagens. Então, será que a cauda do cavalo que ele viu que parecia serpentes, corpo de serpentes, será que ele não estava vendo a extensão dos caças, onde a parte traseira dos caças tem como se parecesse para ele uma cabeça de serpente, e da frente dos caças, dos tanques, e na traseira sai fogo, sai mísseis, sai tiros, sai balas. Ele viu tudo isso, ele viu a guerra. Não conseguiu compreender porque a seu tempo era limitado o conhecimento. Ele viu um futuro que foi um assombro para ele. Ele não conseguiu compreender e tentou escrever conforme a sua cultura, conforme o seu conhecimento. O que é interessante é que no versículo 20 e 21 ele diz que ainda assim os homens não se arrependeram. Os idólatras continuaram com suas idolatrias, com as suas feitiçarias e prostituições. Os homens que roubam nas suas ladroices, com seus homicídios. Ele viu que em meio a essa guerra, a esse rumor de guerra, em meio a essas nações inflamadas para a peleja, mesmo assim o povo não se arrependia. Muitos, a grande maioria da humanidade, embora sabemos que o Senhor salvará Israel e muitos afastados se reconciliarão, mas a grande maioria da humanidade não se arrependerá. Amados, vejam, queridos, que maravilha esse capítulo 14 de Zacarias. Acompanhem comigo. É uma narrativa profunda, é uma revelação profunda sobre o fim, sobre a última batalha, sobre o que conhecemos hoje pelo Apocalipse como Armagedon, batalha no Monte Meguido. É uma narrativa sobre o momento em que o Senhor desce dos céus, como está escrito lá em Apocalipse. Vamos fazer um paralelo com Apocalipse 19. Primeiro vamos estar meditando aqui em Zacarias 14 e depois iremos a Apocalipse 19. Então, é uma narrativa sobre o culminar do dia do Senhor, sobre o fechamento, sobre a conclusão desse dia tão esperado e profetizado pelos profetas. O dia do Senhor, dia em que Deus se manifestará sobre a terra como o Todo-Poderoso, o Senhor, o nosso Senhor, Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que voltará uma segunda vez à terra nesse exato momento, profetizado aqui em Zacarias 14 e em outras passagens bíblicas, como também na descrição de Apocalipse 19, que daqui a pouquinho vamos estar mencionando. Então vamos lá, eu vou estar lendo e explicando para vocês. Zacarias 14, a partir do verso 1, diz assim: Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Isso o profeta está falando sobre Jerusalém, sobre a terra de Israel, a nação, os despojos, tudo que pertence a Israel vai ser ali repartido, dissolvido, tomado pelas nações em meio à guerra. Então, nesse dia, nesse período, né,
que conhecemos hoje como a grande tribulação, o dia do Senhor. Porque eu ajuntarei, aqui no verso 2, todas as nações. Jerusalém sempre foi cobiçada por séculos. Então a terra de Israel mais uma vez estará sendo invadida por nações para a peleja contra Jerusalém. Veja que o próprio Deus está criando essa guerra, porque ele tem um propósito. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. E metade da cidade sairá para o cativeiro, porque eles estarão sobre a perseguição, sobre o domínio do anticristo, sobre a opressão do anticristo. Mas o resto do povo não será expulso da cidade. Veja que uma parte estará aprisionada, uma parte do povo estará em cativeiro, e a outra parte, o resto do povo, uma parte do povo, não será expulso da cidade, ou seja, vai resistir. O Senhor tem um projeto para esse resto, é o remanescente da promessa. Versículo 3, e o Senhor sairá e pelejará, porque o Senhor, ele luta pelo seu povo, ele sempre lutou. Deus sempre pensou em punir Israel por seus pecados, sempre executou juízos contra Israel, mas no final, pós o julgamento, pós eles serem punidos por seus pecados, o Senhor é misericordioso, e na ira ele se lembra da misericórdia, como pediu a ele Abacuque, porque é dele a misericórdia, ele é o amor. Ele castiga para salvar e não destruir. E o Senhor sairá e pelejará. A luta do Senhor contra essas nações. O próprio Deus vai reunir as nações contra Jerusalém. Mas na peleja, ele vai ali, em meio ao ardor da luta, Israel estará clamando socorro. E ele vai socorrer seu povo. Ele mesmo vai reunir essas nações contra Jerusalém. Mas quando a nação se arrepender, em meio à batalha, o Senhor vai lutar pelo seu povo, vai sair em favor do seu povo, e o Senhor estará colocando as nações numa arapuca, numa cilada. O próprio Deus reunirá as nações, assim como ele fez Faraó com os seus exércitos ir de caminho contra Jerusalém, contra Israel no deserto. E daí o Senhor criou uma emboscada para Faraó, quando os engoliu ali pelo mar, com o mar fechando sobre os cavalos e cavaleiros dos egípcios, sobre toda a milícia do Egito. O Senhor destruiu ali Faraó, o seu poder, numa cilada, numa emboscada. Então o próprio Deus reunirá essas nações para a peleja contra Jerusalém, mas o Senhor, vendo a nação se arrependendo, o Senhor lutará pela nação e lutará contra essas nações e as vencerá. Ainda aqui no versículo 3, quando ele diz, o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha, isto é uma referência quase que poética, demonstrando que Deus ele vai lutar pelo seu povo, como inúmeras vezes lutou no dia da batalha. Que dia? Foram vários os momentos, várias as batalhas. Podemos pensar em um dia, outro aqui, outro ali, ou seja, o Senhor lutará mais uma vez, uma outra vez pela nação, como lutou no dia da batalha, batalha de Josué, batalha dos juízes, batalha pelos reis de Judá, Israel. O Senhor lutará como sempre lutou pelo seu povo, destronando as nações inimigas e salvando a sua herança na terra. Amados, no versículo 4, temos aqui, e naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. Aqui nós temos um fator geográfico, aqui é uma grande revelação em que o Senhor, quando estiver descendo
saindo a pelejar pelo seu povo, que entendemos e entenderemos daqui a pouco, analisando Apocalipse 19, no momento em que o Senhor rasga os céus e volta e desce, intervendo a batalha do Armagedon, lutando por Israel. Ali o Senhor manifestará o seu poder e aniquilará as nações inimigas, salvando o remanescente. Então, temos um fator geográfico aqui. O Senhor descerá sobre o Monte das Oliveiras. Olha que maravilha, irmãos. Foi neste monte aqui, onde Jesus foi assunto aos céus. Aqui, nesse monte, ocorreu a ascensão de Jesus, em Atos 1, a partir do verso 9, do 9 ao 11, que Lucas descreve que nesse monte Jesus foi subindo ao alto numa nuvem à vista dos seus discípulos. E é neste monte que Jesus descerá, demonstrando ao mundo, ao Oriente e a todo o Ocidente, que ele é o dominador de toda a terra, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. O monte será fendido ao meio. O Senhor dará um escape à nação, por meio de um abalo sísmico, um terremoto, talvez como no tempo de Uzias. Esse monte vai ser fendido ao meio, parte para o norte, parte para o sul, formando ali um vale, um grande vale. Então, por este vale o povo fugirá, porque a guerra estará tamanha, o ardor, em meio às explosões, em meio a toda a fúria do dragão, da besta, o Senhor dará o grande livramento a seu povo. Veja ainda aqui, queridos, que um detalhe interessante: o Senhor estará com seus pés sobre o Monte das Oliveiras, e nesse momento, o Senhor aí com seus pés sobre o monte será fendido, repartido ao meio, e o Senhor dando ao seu povo escape. O povo estará ali correndo no vale, fugindo, debaixo das pernas de Deus, debaixo da proteção do Senhor. Foi o que o Senhor quis dar a Israel quando Jesus veio à terra a primeira vez. Jesus olhando para Jerusalém, chorando, lamentando sobre a cidade que estava tão errada, havia tanto pecado, a lei enferma por causa do pecado. Jesus olhando para a nação, em Mateus 23, 37, Jesus disse: Jerusalém, como a galinha junta os seus pintos debaixo das suas asas, eu quis te acolher e te ajuntar. Mas a nação recusou o seu Messias e o conduziram à morte. Mas o Senhor, em sua misericórdia, salvará o remanescente. E eles estarão como os pintinhos debaixo das asas da galinha. Estarão sob a proteção do Todo-Poderoso e fugirão neste vale. Veja aqui, irmãos, no versículo 5: E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel, até a extremidade. E fugireis assim como fugiste do terremoto nos dias de Uzias. Foi uma fuga que ocorreu, histórica, descrita aqui. Não se sabe muito sobre esta fuga e este terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá, mas está aqui escrito, é fato, comprovado, está aqui mencionado por Zacarias. Então é um fator ocorrido, mas sabemos pouco sobre isso. Então os historiadores não têm uma conclusão exata, não se sabe com exatidão quando, porquê, como ocorreu esse terremoto, porque não há outra referência exata sobre ele. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Me lembra aqui uma passagem em Judas, capítulo 1, versículo 14,
Tal profecia era conhecida provavelmente pela tradição oral, passada de geração a geração. Em Judas capítulo 1, versículo 14, diz que Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou que o Senhor virá com seus santos. E essa profecia, ela foi passada de geração a geração. Era uma tradição oral. Então Judas mencionou, porque acreditavam nesta profecia. E aqui, está aqui em Zacarias 14. Virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo, ó Senhor. Continuando aqui no versículo 6, e acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Veja que nesse momento em que o Senhor desce rasgando os céus, é no final da grande tribulação, quando Cristo volta como Rei de toda a terra, com os seus anjos, com a igreja glorificada, desce ali, intervindo a batalha, fulminando ali o exército do anticristo, salvando Israel e manifestando seu poder a fim de reinar. Aquele dia, aquele momento, aquele exato dia que o Senhor, em que o Senhor descerá rasgando os céus sobre a terra, em que Jesus volta uma segunda vez à terra, será um dia diferente. Nem parecerá dia claro, nem noite espessa. Não haverá luz intensa, como também escuridão plena. A noite não vai parecer tão escura, nem o dia tão claro. Os céus estarão com uma cor diferente. A atmosfera estará diferente, porque estará tomada por a milícia dos céus. O que estará sobre a atmosfera é toda a dimensão de Deus descendo. O céu estará com uma cor diferente. Não haverá luz clara, intensa, nem escuridão plena. Não saberemos se está de fato de tarde ou de dia. Se é dia ou noite. Será um dia diferente. Naquele dia também, versículo 8, acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isso. Aqui já menciona quando o Senhor desce e executa o mal, desfaz o poder do anticristo, mata o anticristo e o falso profeta, como está lá em Apocalipse, jogando-os vivos no lago de fogo. Quando o Senhor ali destrói o poder das nações contra Jerusalém e redime seu povo, o Senhor voltará para reinar na terra, para estabelecer o seu milênio, 1000 anos sobre seu governo. Então, versículo 9, e o Senhor será rei sobre toda a terra. É promessa. Então aqui no versículo 8, ele fala sobre águas vivas, porque a água é o símbolo da vida. O Senhor vai restaurar a natureza. O Senhor vai fazer que do deserto brote águas. O Senhor vai fazer águas vivas. A vida de Deus vai correr pela terra, correr em direção ao mar oriental e ao mar ocidental. O Senhor vai dominar toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome, porque o Senhor será unânime. O nome do Senhor será um sobre todos os cidadãos da terra. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém.
ela será exalçada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até ao lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Hananel até aos lagares do rei, e habitarão nela, e não haverá mais anátema, maldição, porque Jerusalém habitará segura, e esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. Naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque pegará cada um na mão do seu companheiro, e alçar-se-á a mão de cada um contra a mão do seu companheiro. E também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão em redor as riquezas de todas as nações, ouro e prata e vestes em grande abundância. Veja que o Senhor vai estar dando a Israel vitória, riqueza, a riqueza das nações, porque Israel estará em triunfo outra vez, dominando pelo poder de Deus a terra outra vez. Então, concluindo aqui a leitura de Zacarias 14, versículo 15, quero fechar aqui no 16, aqui no 15. E será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos e dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles exércitos, como foi a praga deles. O profeta usa a linguagem da sua época, a linguagem de sua cultura, tentando expressar o que viu na batalha. Ele usa os animais que eram levados para a batalha, ou para manter os mantimentos, os suprimentos sobre si, ou para serem usados como na guerrilha mesmo. Queridos, aqui no verso 15, e será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos e dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles exércitos, como foi a praga deles. É uma menção conforme a cultura de sua época, conforme o seu conhecimento limitado. Zacarias, contemplando a batalha, ele, recebendo de Deus a revelação sobre tal batalha, ele vê que Deus lançará uma praga contra todos os equipamentos, contra todo o armamento dos exércitos. Ele cita mula, camelo, jumento, animais que eram animais de carga, usados para levar mantimentos, suprimentos. O cavalo, que era o animal onde os cavaleiros, os guerreiros cavalgavam em direção à batalha. Então o Senhor vai pôr uma praga sobre eles. O Senhor vai mexer com todo o equipamento, os artefatos de guerra. Versículo 16 aqui é maravilhoso, é uma maravilha tal profecia, é uma promessa que enche meus olhos, o meu coração. E ainda vamos gravar um vídeo ainda nos próximos sobre o milênio, o período em que Cristo reinará 1000 anos na terra, porque no final da grande tribulação, intervendo essa batalha, Jesus, ele julgará as nações, ele irá restaurar a terra a um estado original, e ele irá, junto ao seu povo, a Israel e a todas as nações que estiverem sob o seu domínio, o Senhor irá governar, e o Senhor estará festejando com toda a terra, festejando com Israel, com Judá e toda a terra. Se cumprirá aqui a festa das cabanas, que é uma festa que se comemora em Israel, em homenagem às tendas do deserto, em homenagem ao período em que as tribos viveram no deserto, em tendas, em cabanas. E hoje, em Israel, é comemorada essa festa, e eles esperam que o Messias apareça junto a eles, nas cabanas, nas tabernas. Eles venham a comemorar em alegria, juntos ao seu Messias, festejar a alegria da sobrevivência, da vitória, como foi no deserto. Então,
o verdadeiro Messias, o Messias de Israel, estará entre seu povo, reinando sobre as nações. Se cumprirá a festa das cabanas. Olha o versículo 16, vamos ler. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações, olha que interessante, os que restarem da guerra, que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano, aqueles que se renderam ao Senhor, os que foram poupados, subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. Amados do Senhor, agora vamos concluir esse vídeo em Apocalipse 19. Nessa leitura aqui, eu encerro esse vídeo fazendo paralelo com Zacarias 14, que acabamos de explicar. Tanto Zacarias 14 como Apocalipse 19 narra o momento em que o Senhor desce em glória, intervindo a batalha, salvando Israel, julgando as nações. É o momento em que o Senhor, é o grande dia do Senhor, é o fechar da grande tribulação, que culmina assim o dia do Senhor. Então o Senhor vai triunfar, é o seu dia, é o seu momento de aparecer para toda a terra. Ele desce sobre o Oriente, especificamente no Monte das Oliveiras, como você aprendeu agora há pouco. Ele desce no Oriente e é visto por todo o Ocidente. O Senhor vai se manifestar, vai se declarar rei. Se Jesus, na sua primeira vinda, ele entrou em Jerusalém assentado em um jumento, sendo aclamado ali pelos judeus que estavam lhe seguindo como rei, mas ali de uma forma humilde, de uma forma singela, filho de carpinteiro, natural ali, nascido, criado em Nazaré, como alguém simples. Dessa vez, na sua segunda vinda, em seu retorno, ele desce sobre a terra, ele volta a pisar em Jerusalém, mas dessa forma, desta vez em poder e grande glória, se declarando Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele volta em seu triunfo de glória, ele volta para triunfar sobre as nações, ele volta para desfazer, para anular a força do pecado, ele volta para destruir o poder do anticristo, ele volta para salvar Israel e para reinar. Portanto, vamos analisar aqui Apocalipse 19, é um paralelo com Zacarias 14, é o mesmo evento, é o momento que o Senhor desce, é o momento que o Senhor desce no final da grande tribulação, intervendo a batalha do Armagedon. Então aqui em Apocalipse 19, tem a descrição exata, detalhada. O Senhor revelou a João como ele irá descer, a forma como acontecerá, a maneira como João deslumbrou esta visão é espetacular e maravilhosa. Leia comigo, Apocalipse 19, a partir do verso de número 11. Na epígrafe da sua Bíblia, talvez tenha assim: vitórias de Cristo sobre a besta e o falso profeta. Pode ser que tenha a vinda, a descida do Senhor, a vinda ou a segunda vinda de Cristo. Leia comigo a partir do verso 11. E vi o céu aberto. João, nesse momento aqui, ele, quando contempla, ele se lembra de uma coisa. Eu vou lendo e vou explicando. Ele se lembra do começo do Apocalipse, quando ele viu Jesus em glória. Jesus tocou nele e disse: João, não temas, eu sou o Alfa e o Ômega. Então ele começou tudo e termina tudo. No começo do capítulo, no começo do livro, João deve ter se lembrado. Jesus tocou em João em glória, João impactado vendo Cristo em glória, vendo Jesus com olhos de fogo, com pés semelhantes a latão reluzente, todo iluminado. Então João fica ali impactado com a glória de Deus. Jesus toca nele e diz: João, eu sou aquele que morri e revivi e comecei tudo, vou terminar tudo, João. De fato, Jesus em Cristo, por meio dele, tudo que foi feito se fez. Sem Jesus, nada do que existe vinha à existência. De fato, Jesus, ele sempre foi a voz do Pai. O Pai sempre esteve na eternidade no trono. Jesus foi o agente, era Cristo quem falava no Velho Testamento, foi ele quem disse: haja luz e houve luz. E ele irá colocar o ponto final na história da humanidade. Ele vai consumar tudo.
Então, Jesus disse: João, eu sou aquele a quem os judeus me mataram. Eu fui transpassado, contudo, revivi. E ele disse: João, eu venho com as nuvens. Aí João se lembrou. Quando ele viu os céus abertos, ele viu a dimensão da glória de Deus tomando a nossa atmosfera. Quando ele viu toda a nossa atmosfera tomada com a milícia dos céus. Então, ele se lembrou: eu venho com as nuvens, todo olho me verá. Jesus, quando estava subindo, lá em Atos 1, na nuvem, diante dos discípulos, os discípulos ficaram ali vendo Jesus subindo aos céus. 2 anjos apareceram para os discípulos e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Esse Jesus, da maneira como ele foi, ele voltará com as nuvens, rasgando os céus, descendo em glória sobre a terra. Ele subiu no Monte das Oliveiras e voltará sobre o Monte das Oliveiras. Então, acompanha comigo aqui. Versículo 12. Ainda no versículo 11, para ficar claro aqui. E viu o céu aberto e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Vale lembrar que quando Jesus entrou em Jerusalém pela primeira vez na terra, quando em sua primeira vez na terra, ele entrou em Jerusalém, ele entrou assentado em um filho de jumento. Estava ali em simplicidade, filho de carpinteiro, da aldeia de Nazaré, mas na segunda volta à terra, em sua segunda vinda à terra, João o contemplou num cavalo branco, em elegância, como um cavaleiro, como aquele que cavalga os céus de Deus, como rei dos reis e Senhor dos senhores. Cristo invadirá a terra uma segunda vez para triunfar. E ele chama-se Fiel e Verdadeiro. O primeiro título dado a Jesus no capítulo 19, ele recebe 3 títulos. Jesus ele recebe títulos que representam o seu caráter, o que ele é, o que ele faz. E aqui no capítulo 19, a João é revelado 3 títulos, 3 nomes a Jesus. O nome de Jesus, ele é eterno. Ele sempre será aclamado, pronunciado por nossos lábios. Jesus, o Salvador, na eternidade sempre será chamado Jesus. Mas há 3 títulos que representam aquilo que ele é, o seu caráter. Ele é fiel e verdadeiro. Ele é chamado de a palavra de Deus. E tem um nome, há um nome sobre ele, qual a terra nós não conhecemos ainda. Provavelmente esse nome é um título que lhe é dado na eternidade, entre os anjos, um nome qual nós conheceremos na eternidade. Então, o nosso Cristo, ele é fiel e verdadeiro. Ele é a palavra de Deus. E ele tem um nome entre os anjos, entre a eternidade, que não conhecemos ainda, mas conheceremos. Acompanha comigo a leitura. Versículo 12. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Veja aí 3 nomes. No versículo 11, fiel e verdadeiro. Versículo 12, ele tem um nome qual ainda não conhecemos. E no 13, ele se chama a palavra de Deus. Versículo 14. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca, note que João está contemplando uma visão, é uma visão qual existe aí uma simbologia. João está contemplando a milícia do céu descendo, mas ele contempla em cavalos. Ele contempla, porque o cavalo era o símbolo de guerra, o símbolo do cavaleiro triunfante. Então ele contempla os anjos, os guerreiros do céu descendo em cavalos. Quero declarar aqui que a igreja, qual foi arrebatada antes da grande tribulação, ela agora desce em glória com Jesus. Em corpos glorificados desceremos. Estaremos também a cavalgar os céus, descendo com Cristo em sua segunda vinda à terra, para também com ele reinarmos na terra. Versículo 14.
E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Vale lembrar, deixar claro, que João está contemplando uma visão que tem uma simbologia, obviamente, o cavalo, como é o símbolo da guerra, ele vê os céus, a milícia dos céus descendo, e na visão, a maneira como Deus lhe mostra que tem em si uma simbologia, ele contempla a milícia dos céus descendo em cavalos. Obviamente, ele está contemplando ali anjos em glória. Ele está contemplando ali toda a glória de Deus descendo. E como falamos agora há pouco, a igreja, nós estaremos ali também descendo como seres glorificados, porque no arrebatamento teremos o corpo revestido de glória, o que é mortal se revestirá de imortalidade. Estaremos nos ares ali com Cristo no arrebatamento, esperando passar os 7 anos da tribulação, para no final descer com ele aqui, nesse exato momento. Nós ainda, em outro vídeo, vamos explicar o que acontecerá quando a igreja for arrebatada. Você ainda vai aprender. Existem 2 coisas que nós temos que estudar depois, sobre o julgamento da igreja e as bodas do Cordeiro, que nós ainda estaremos em outro vídeo explicando. Então a igreja, ela é arrebatada, se encontra com o Senhor nos ares, acontece os 7 anos da grande tribulação. No final dos 7 anos, neste exato momento aqui, na descida de Cristo em glória, nós, a igreja, desceremos também em glória com Jesus. Continuando, versículo 15: e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Todo-Poderoso. Em Israel e em toda vinha, quando o agricultor quando o vinho vai ser produzido, antes, no começo de tudo, a uva é levada para o lagar, e no lagar existem ali trabalhadores que estão ali a pisar a uva, esmagar a uva, para que fique ali a polpa, o suco da uva, a uva vai ficar esmagada. Então, ali é um local, é um reservatório, onde as uvas estão ali sendo pisadas. O Senhor, e ali fica muita sujeira, ali fica aquele aglomerado de polpa, aquele vermelho, aquele vinho intenso. Então, naquele momento, aqui, nesse momento da batalha, Jesus descendo, tem muito sangue na terra, muito corpo na terra, os homens se degladiando. Então, Jesus é aquele que vai descer para pisar, ele mesmo vai pisar no lugar, ou seja, ele vai completar a obra, ele vai fazer o processo de esmagar, ele vai fazer o processo de esmagar o pecado, o pecador, nessa batalha na terra. É ele mesmo que pisa o lagar do furor da ira do Todo-Poderoso. Acompanha comigo aqui no versículo 16. E na veste e na coxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mais um nome aqui dado a Jesus, mais um título, né? Como falamos, ele é chamado fiel e verdadeiro, a palavra de Deus. Ele tem um nome a qual ninguém conhece, somente na eternidade iremos conhecer, aclamado pelos anjos. E aqui é mais um nome, entra aqui mais um título, que é no momento que ele desce, que João contempla ele descendo em glória, em triunfo, mais um nome é dado aqui para ele. E esse nome é o nome da sua majestade, é o nome do seu domínio, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E então, no total aqui, já temos 4 títulos só neste capítulo dados a Jesus. Os 3 ali no começo no versículo 11, 12, 13, e temos aqui no versículo 16 um 4º título, no momento que ele está descendo, já transpassando, atravessando a nossa atmosfera. João o contempla ali como o rei de toda a terra, a tomar a terra
que lhe é por direito a julgar as nações e manifestar o seu domínio. Há uma coisa aqui interessante, uma revelação, porque na veste dele, na coxa, há esse título, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você pode observar que quando Jesus estava na cruz, os soldados rasgaram sua túnica, dividiram a túnica e estavam a zombar dele, colocaram uma placa sobre a cabeça dele, escrita em latim, em hebraico, Rei dos Judeus, ali zombando, né? Pilatos perguntou, és tu rei? Se és rei, declara, né? Então me diz, onde está teu reino? Então os fariseus zombavam dele, ele foi ali ultrajado por isso, e ali fizeram um jogo com as suas vestes, e olha que na visão de João está escrito, Rei dos Reis na veste. Olha que interessante. E também na sua coxa, Senhor dos Senhores. Vou ler aqui mais uma vez, olha. E na veste e na sua coxa tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tanto na veste como na coxa tem esse título, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, Jesus, que foi ultrajado na cruz, zombando, rasgando, dividindo suas vestes e zombando da sua realeza, ironizando sua realeza, agora todos irão contemplar ele em veste real, sendo declarado ali Rei dos Reis da terra e Senhor dos Senhores. E olha aqui a revelação da coxa. Lembre-se de Jacó, quando estava lutando com o anjo, e ali era Jesus pré-encarnado, era Deus em forma de anjo, Jesus na forma de anjo, lutou com um anjo, e o anjo mudou o nome dele naquele momento que o anjo corta a coxa dele na briga. Então a coxa de Jacó fica com uma marca, e aquela marca ficou como sinal em todas as gerações do triunfo de Jacó, da luta dele com o anjo, da marca de Deus na vida dele, porque Deus o marcou para que ele se tornasse o descendente de Abraão, para que em sua descendência, em seus filhos, surgisse a salvação de Deus para toda a humanidade, porque Deus abençoaria a sua descendência. Então o anjo marcou na coxa, e aquilo ficou entre as gerações de seus filhos como um sinal da aliança de Deus com ele, porque Deus o marcou, o tornou Israel, príncipe de Deus. Jesus, em sua coxa, tem a marca de Deus, assim como Jacó tem a marca da sua vitória. Em sua coxa, João contemplou a marca do seu triunfo, a marca da sua realeza, do seu senhorio. Olha que maravilha, que revelação de Deus. Versículo 17. E vi um anjo que estava no sol. Olha que interessante, um anjo estava ali à frente do sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Aqui eu me lembro do que Jesus disse em Mateus 24, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. O cadáver representa a carne morta na terra, o pecado exposto na terra, os homens destruídos por seus pecados na terra. As aves representam o iminente juízo de Deus contra toda a podridão do pecado. E o Senhor serão tantos os corpos espalhados na terra, que de fato o Senhor vai permitir, como na moda antiga, as aves varrer, limpar a terra, comendo a carne dos homens, porque Deus entregará a carne dos homens pecadores, a fúria dos animais. Deus permitirá que as aves se alimentem do pecado dos homens, que os homens sejam humilhados na idade antiga, na idade média, como também na antiguidade, na era dos guerreiros. Era vergonhoso um guerreiro perder a batalha e ser morto, e sua carne ficar exposta na terra
comida pelos urubus, pelas aves de rapina. Era vergonha, era humilhação. Deus humilhará o pecado do homem, o pecador por seu pecado na terra. Então, Jesus disse: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias, representando o cadáver e a podridão do pecado, e as aves, o juízo de Deus a tomar, a punir o pecador na terra. Agora, de fato, literalmente, cremos que aves irão se alimentar dos corpos. Deus vai permitir isso. Deus vai dar essa permissão. O anjo falava com as aves. Deus, ele se comunica com os animais quando ele quiser. Se comunicou com a jumenta, se comunicou com um grande peixe do mar, se comunicou com os animais ali que foram para a arca de Noé. Enfim, Deus, o Criador, pode tudo e ele fará isso. Aqui é para mostrar quão podre estará a terra, quantos mortos, quanta morte haverá exposta na terra, e as aves de rapina se alimentarão. Continua comigo, versículo 19. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. João contempla que o anticristo e o falso profeta, em um ato desesperador, vão erguer as suas armas nucleares, armas poderosas contra o exército dos céus, mas será ineficaz. O Senhor, no assopro de sua boca, aniquilará Satanás e a sua obra. O Senhor pegará vivo, o Senhor lançará vivo o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. Jesus disse: não tema aquele que pode fazer mal ao teu corpo, o ladrão. Não tema o assalto, o furto de um ladrão. Tema aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. O Senhor lançará o anticristo e o falso profeta vivos, corpo, alma e espírito, no lago de fogo. Continua. Versículo de número 21. E os demais foram mortos com a espada que saía da sua boca. Olha aí. O Senhor, a palavra viva de Deus, Jesus, com a sua voz, irá vencer os inimigos na batalha, irá vencer os exércitos do anticristo na sua voz. O Senhor irá destruir, dar fim, matar aqueles que estiverem contra Israel, aqueles que estiverem a lutar contra a milícia do céu. Então, queridos, e os demais foram mortos, no versículo 21, com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Aqui é o triunfo pleno do Senhor. Jesus, ele está voltando, e ele irá triunfar sobre o pecado, sobre toda a obra de Satanás. Em Romanos 16, Paulo disse: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo de nossos pés. Jesus está voltando, queridos, e ele nos dará triunfo sobre o pecado e Satanás. Ele nos fará cabeça, ele nos fará poder, ele nos fará vencer o pecado e Satanás. Satanás estará derrotado debaixo de nossos pés. Jesus está voltando. Ele irá, queridos, arrebatar a igreja. E ao findar dos 7 anos, no final dos 7 anos, no final da grande tribulação, Jesus volta uma segunda vez à terra, visivelmente, em glória, em poder. A igreja volta, desce com ele, o exército dos céus, toda a milícia dos céus desce, e o Senhor desce para reinar na terra. Jesus julgará as nações, irá instaurar seu reinado de justiça na terra. Durante 1000 anos, Jesus estará reinando, estaremos com ele reinando. Aqueles que na tribulação, Israel, que se converterá a Cristo, os afastados do Evangelho que se voltarem ao Senhor, aqueles que morrerem, os mártires da grande tribulação, todos estarão ali com Cristo reinando. Os que morrerem na tribulação irão ressuscitar no ato da vinda, irão participar do reinado de Cristo na terra, irão com ele reinar sobre as nações. Então, queridos, o Senhor,
irá cumprir a sua vontade. Jesus estará a dominar toda a terra. Então, se volta para Jesus. Você é afastado do Evangelho, você que me assiste, se volta para o Senhor. Você que está longe, se achega a Deus. Jesus quer perdoar teus pecados. Jesus quer te dar vida. Aquele que está sujo, continue se sujando. Não há mais tempo de brincar com o pecado. Aquele que é santo, se santifique mais ainda, porque o tempo está se esgotando e temos que estar preparados. Temos que nos preparar a nos encontrar com o Mestre. Jesus está voltando. Prepara-te, igreja do Senhor. Se volta para Deus. Acorda, tu que dorme. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Que Deus te abençoe. Santos do Senhor, nessa consideração final, eu quero agradecer a Deus, primeiramente, por tudo e saber que você está sendo edificado. É o 5º vídeo dessa série. Eu queria que você estudasse, observasse cada vídeo de uma forma sequenciada, do primeiro ao 5º. Ainda temos muito o que falar. A escatologia é muito rica. Ainda nos próximos vídeos, estaremos falando vamos fazer um tour sobre o Apocalipse. Nós vamos fazer uma viagem sobre os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Estaremos mostrando capítulo por capítulo. Vamos ainda nos próximos vídeos mencionar sobre a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, como também a ligação do dragão com estas bestas. Estaremos mencionando sobre detalhes do Apocalipse que vai enriquecer a tua vida. É muito importante meditarmos neste livro, porque é a revelação final de Deus para a humanidade. Bem-aventurado é aquele que lê e ouve as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo, está escrito assim. Então, para você, para nós que cremos na volta do Senhor, é motivo de alegria estudar sobre esta revelação de Deus para nós. Ainda vamos também, eu vou estar gravando um vídeo específico sobre as 7 igrejas. Provavelmente eu estarei fazendo 7 vídeos, um vídeo para cada igreja. As 7 igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia Menor, para as quais João escreveu uma carta para cada, uma mensagem de Deus para cada igreja. Tais mensagens, você vai aprender, foram destinadas de fato para aquela época. Seu cumprimento tem a ver com os crentes daquela época. Mas cada carta é também uma mensagem para as igrejas da atualidade. Porque cada igreja retrata tipos de crentes hoje na presença de Deus. Hoje, nas várias congregações que existem no mundo, existem congregações que têm o mesmo perfil de Éfeso, de Esmirna ou da igreja de Tiatira. E você vai aprender isso, é muito edificante. O Senhor permitiu que elas estivessem, tais cartas, em nossas mãos para sermos exortados, corrigidos, orientados, edificados, porque Ele também fala de promessa, de glória, de eternidade. Então, que Deus te abençoe, acompanhe os próximos vídeos, porque essa série vai enriquecer a tua vida. No nome de Jesus, estamos juntos, até a glória. Amém.